ações. Enquanto eu estou indo para Dona Mãe, vamos trocar umas ideias aqui. Como eu já disse em vários vídeos anteriores, o mundo está em guerra. Mas é incrível como a imprensa, as redes sociais fazem parecer que é apenas um conflito localizado. Não é um conflito localizado, sabe? E tem gente que ironiza. O Putin falou que é um conflito civilizacional. É um conflito civilizacional. Então, quando uma guerra é global e ao mesmo tempo um conflito civilizacional, ela é perigosa. O fato de estar atualmente circunspecta as planícies do Dnieper, a estepe pôntica e alguns episódios localizados aqui e ali, não significa que ela não seja perigosa. A gente sempre tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial também não começou com tudo. Quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha por conta da invasão da Polônia, o conflito não desandou na mesma semana, no mesmo mês, por causa de uma declaração de guerra. As coisas são mais complicadas do que isso. Isto posto, o que a gente pode dizer sobre o status quo atual? Primeiro, como eu disse, o que está sendo vendido como discurso do presidente Putin não foi apenas um discurso, foi uma declaração formal de guerra, em que o Putin explicou o casus belli, que o definitivo foi a destruição do gasoduto Nord Stream 2 por forças dos Estados Unidos e da Noruega, até onde a gente saiba. Eu não acredito que não tenha participação da Grã-Bretanha, mas confirmadamente Estados Unidos e Noruega explodiram o gasoduto. Isso é uma declaração de guerra, certo? Pode ser tomado como declaração de guerra, é um casus belli. E foi assim que o Putin encarou. Como o Putin não fala só por ele, foi assim que o Partido Rússia Unida, que governa a Federação Russa, encarou. E é assim que a Estávica Russa encarou. E foi uma declaração de guerra. Então, você tem uma série de movimentos que podem fazer parecer que isso é uma coisa à toa. Não foi uma coisa à toa. Destruíram um patrimônio imenso da Federação Russa. Você fala, mas confiscaram 300 bilhões em ativos da Rússia. Não, confiscaram 300 bilhões em dinheiro. Foi roubo. Mas roubo de coisa que daqui a uns dias não vai ter valor, que é dólar. Bom, o ouro que o Reino Unido roubou tem valor, roubou muito ouro. Mas o Reino Unido já é um ladrão antigo, já tinha roubado junto com os Estados Unidos o ouro do Iraque. Roubaram o ouro da Líbia junto com a França. Então os Estados Unidos, ao destruírem junto com a Noruega o gasoduto Nord Stream, deram um passo além, certo? Sem falar as inúmeras declarações que o objetivo era destruir a Rússia. A Polônia fala, em conluio com os Estados Unidos, que a Rússia tinha que ser reduzida a 50 milhões de habitantes. Quer dizer, o que seria feito com esses outros 100 milhões? Então tem um punhado de coisa que deixa claro que a Rússia já entendeu que a OTAN, que o Ocidente está em guerra contra ela. E agora o Putin falou grosso, certo? Medvedev deixou claríssimo que o Putin falou grosso. Patrushev deixou óbvio o que significa o Putin falar grosso, que ele está falando por todos os russos, certo? A Rússia já entendeu que está em guerra. Muita gente talvez não tenha entendido isso, mas estamos em guerra. Nesse sentido, vamos mais uma vez lembrar, mas o Brasil apoiou a Rússia na ONU. Que covardia! Não foi covardia, gente. Eu vou repetir o que eu disse. Que condição o Brasil teria para fazer diferente? Graças a Fernando Henrique Cardoso e o nosso colega, a famosa Lei Candir, nós não temos mais indústria. Graças a Miguel Temer, Jair Messias Bolsonaro, nós entregamos até os nossos recursos naturais
os nossos recursos mais estratégicos, nossas fontes de energia, para banqueiros ou estrangeiros, o que dá quase ou menos no mesmo, que o capital não tem pátria. Então, ter entregue para os ladrões que roubaram as americanas, ou ter entregue para americanos, noruegueses e chineses, não faz a mínima diferença. Financista, repito, não tem pátria. Ou vocês acham, honestamente, de verdade, que o ladrãozinho-chefe que roubou os americanos é protegido pela mídia, que ele se considera brasileiro? Vocês acham que só porque ele patrocinou a batata amoral, ele é brasileiro? Ele está preocupado com os interesses do Brasil, do nosso povo? De jeito nenhum. Ele é um financista, não é banqueiro, mas é financista. Esse povo não tem pátria. Aliás, eu não sei se vocês têm coração ou mãe, provavelmente não. Filho de chocadeira. De toda forma, sem um mínimo de soberania, sem autossuficiência industrial, sem um exército, que não tem forças armadas, apesar do orçamento das forças armadas brasileiras serem de 100 bilhões de reais, maior que da saúde e da educação junto, 85 bilhões desses 100 vão para pagar salários e pensão de vagabundo e de puta filha desses vagabundos, imprestáveis, inúteis, golpistas. Vocês acham que essa velha arada vai defender o Brasil em caso de guerra? De verdade? Vocês têm a mínima esperança que essa malta de covarde, de conspirador, de inútil, de parasita vai defender o Brasil em caso de guerra? Nunca, jamais. Correto? Então, o que o presidente podia fazer, gente? Nada, na prática nada. Como o voto não significa muita coisa, do ponto de vista prático, e considerando o desprezo que a federação tem pela ONU, então, dos males, ele escolheu o melhor, certo? O menor. É isso. Mas vamos voltar ao assunto. A questão é que, considerando que nós estamos em um mundo a prováveis 85 dias de entrar numa guerra verdadeiramente total, se a OTAN não criar juízo e não sair da Ucrânia, e parece que ao invés de sair, eles estão querendo envolver mais países na questão, Moldávia, por exemplo. Então, daqui a 85 dias no máximo, a guerra vai ter descambado para conflito total. Não vai ser um conflito que vai durar anos, igual eu vejo gente falando. Por que demoraria anos? Por que demoraria anos? Ah, existe a simetria. Não existe simetria mais. Existiu simetria até os anos 2000. Agora não existe mais. A superioridade das armas, da tecnologia, da capacidade de captação e processamento de informação, de um lado é muito superior ao do outro, certo? Os Estados Unidos ainda contam com os Minutemen, com tecnologia da década de 1950, lançados em silos, que tem até endereço na internet, caso você queira mandar pizza, e mísseis Trident 2, que eles compartilham com o Reino Unido, que é a tecnologia dos anos 1970. Do outro lado, bom, mísseis hipersônicos, sistemas de aquisição de informação, baseado em radar de última geração, e satélites, sistema Kupol. Então não existe mais simetria, correto? Nesse sentido, duas coisas devem ser destacadas. Quando não existe simetria, um dos lados pode ser tentado, e justamente eu diria, a atacar primeiro, para que essa simetria nunca exista. E o outro pode ser tentado a atacar primeiro, imaginando que se fizer um ataque total e repentino, talvez destrua o suficiente para que a falta de simetria não seja mais um problema. Então nós estamos numa situação de jogo de soma zero, cujo resultado pode ser catastrófico. Estamos muito perto de uma situação desse tipo. Correto? Isso é
importante para a gente ter a clareza do que está em jogo. O que está em jogo é a sobrevivência da humanidade, certo? Não menos que isso. Tentativas de minimizar os fatos com análises rasas não vão deixar a situação mais segura. Pelo contrário, só vão nos deixar desavisados e despreparados. Nesse sentido, o que os nossos governos podem fazer é agir com prudência. E o que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer é nos prevenir e rezarmos. Cada um com a sua fé. É só isso. Bom dia.